Olá, bom dia. Meu nome é Sullivan França e começa agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. Esta semana o programa está recheado de novidades e tendências importantes do mundo empresarial. É nosso dever levar o melhor conteúdo do mercado corporativo até você. Amanhã, domingo, o Brasil inteiro comemora o Dia dos Pais, a quem homenageamos em nosso programa de hoje. Você sabe qual a origem do Dia dos Pais? A data foi comemorada pela primeira vez nos Estados Unidos no início do século XX. Uma americana quis homenagear o pai por ter criado sozinho 6 filhos, depois que ele ficou viúvo. O dia, a princípio, era 19 de junho, aniversário do pai dela, mas a comemoração só foi oficializada mesmo em 1966, quando o presidente na época assinou o decreto estabelecendo a comemoração para o 3º domingo de junho. Muitos países celebram a data no mesmo dia que os Estados Unidos, mas há outros locais que comemoram em datas diferentes. Aqui no Brasil, o Dia dos Pais foi criado em 1953 por um publicitário e foi fixado o 2º domingo de agosto para a comemoração, data que permanece até hoje em nosso calendário e que é marcada, assim como o Dia das Mães, por reunir as famílias. Mais uma vez eu desejo a todos os pais um excelente dia. Luz, câmera, ação. O que vem à sua cabeça quando você escuta essa expressão? É claro que estamos falando do cinema. Ninguém imagina que os 90 minutos que você assiste confortavelmente, sentado em frente àquela imensa tela com uma pipoquinha nas mãos, durou meses e até anos de trabalho para ficar pronto. E muitas vezes envolve mais de 1000 pessoas. Acha que eu estou exagerando? Você já reparou nos créditos do final de cada filme? É quase outro longa. O Foco em Gestão acompanhou os bastidores de uma filmagem de um famoso diretor e com um elenco de peso. A nossa equipe conversou com eles para entender como é o processo para garantir a perfeição do que você vê nas telas. É uma reportagem imperdível. E hoje nós também vamos receber aqui no estúdio um convidado muito especial, o vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé, Marco Custódio. Ele vai falar sobre as políticas de gestão de pessoas desta renomada empresa que nasceu na Suíça, mas está no Brasil há quase 100 anos, desde 1921, quando foi inaugurada a primeira fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A gente precisa cada vez mais dessa competência de inspirar para você poder realmente crescer, inovar, enfrentar os desafios, alcançar maior produtividade e assim por diante. Agora mudando de assunto, pensa rápido. Quando você vai comprar algum produto, escolhe entre um item e outro, compara preços, ou você tem uma marca queridinha que não troca por nada? Existem tantas opções no mercado, mas em muitos casos, o que acaba pesando mesmo é justamente esse laço afetivo entre você e aquela marca. Isso é o que chamamos de Love Marks, ou seja, a queridinha do consumidor. Mesmo com diversas opções de celular, queremos apenas aquele. Tanto tênis parecido, mas sempre compramos daquela marca. O que levamos em conta é o, digamos, amor e a relação que temos com aquele produto. Daqui a pouco, o Foco em Gestão vai mostrar a você uma reportagem sobre esse assunto. Gostou? Tem muito mais. Então não saia daí, porque todos esses assuntos vão estar já já na sua telinha. E agora, vamos ao nosso quadro Giro no Mundo. Inovação e novidade que você só vê aqui. Garrafas de plástico. O crescimento do consumo de água em garrafas de plástico está criando uma cultura muito perigosa. A China e o Sudeste Asiático estão usando o material cada vez mais. 480 bilhões de garrafas foram vendidas em 2016, 100 bilhões a mais do que há uma década. Estima-se que em 2021 sejam produzidas 520 bilhões de garrafas plásticas por ano e atualmente apenas 7% vão para a reciclagem. É muita garrafa para pouquíssima reciclagem.
É tanto bilhão que dá para se perder facilmente nessa conta. Se todo mundo separar as garrafinhas em lixos diferentes, já ajudaria bastante. Recentemente em São Paulo foram instaladas algumas máquinas coletoras de garrafas PET e latinhas de alumínio. Você coloca o lixo e ganha até descontos na conta de luz. Deveria haver mais iniciativas como essa. Tá aí uma boa ideia para os chineses. Está mais do que na hora de mais Made in Brasil e menos Made in China. Turbinas flutuantes. Um projeto norueguês pode revolucionar as usinas eólicas no mundo. Uma empresa criou turbinas que flutuam em alto mar ao invés de fixação no solo marinho. A tecnologia, que usa âncoras e contrapesos de 78 metros de profundidade para equilibrar a torre, foi desenvolvida por uma empresa que está diversificando suas matrizes energéticas. Que ótima ideia! Só é uma pena que enquanto muitas nações se esforçam por um mundo cada vez melhor, e neste caso a Noruega é sempre um bom exemplo, há outras que ainda acham que o aquecimento global é uma bobagem. Medidores inteligentes. Milhões de casas estão sendo modernizadas no Reino Unido. As companhias de energia instalaram recentemente medidores inteligentes nos lares. Os aparelhos controlam gastos com eletricidade e aquecimento. Eles são conectados a um Wi-Fi e enviam notificações. Já foram instalados mais de 7 milhões de aparelhos por todo o Reino Unido. A única reclamação dos clientes está sendo o preço e a demora na instalação do medidor. Outra iniciativa incrível e que tem como base o uso da internet para funcionar. Infelizmente, aqui no Brasil, soluções assim só seriam possíveis em parte do país. Uma vez que, apesar dos avanços, a internet hoje só atinge um pouco mais da metade dos domicílios brasileiros. Drone do Facebook. O Facebook anunciou que o seu drone completou o segundo voo teste com sucesso. O objetivo da empresa é produzir uma frota de aeronaves não tripuladas que voariam até os lugares mais remotos da Terra, para facilitar o acesso à internet para pessoas mais carentes e necessitadas. Os 2 voos testes duraram cerca de 1 hora e 40 minutos e sobrevoaram o deserto do Arizona. Muito interessante essa iniciativa do Facebook. Não faz muito tempo, nem imaginávamos que seria possível falar com alguém do outro lado do planeta olhando a pessoa numa tela de celular. É sempre bom empresas que usam a tecnologia para realizações que tragam benefícios principalmente em áreas remotas. Com 2 bilhões de pessoas conectadas à rede em todo o mundo, a gente espera cada vez mais iniciativas assim por parte deles. Túnel do tempo. O mercado dos vinis está voltando e crescendo no mundo inteiro. A Sony anunciou que pela primeira vez desde 1989 voltará a produzir os discos. A ação será feita no Japão. No começo, os discos fabricados serão voltados apenas para o público local. O mercado do vinil está na sua maior alta em 25 anos e muitas empresas e bandas estão retomando a prática de comercializar esse tipo de disco. É no mínimo curioso. Há pouco falamos de internet ao redor do mundo, de drones e turbinas flutuantes. Agora, os discos de vinil estão voltando com toda a força. Há espaço para todos os produtos mesmo e para todos os gostos. Eu não duvido que daqui a pouco alguém ressuscite as TVs de tubo. Vamos esperar para ver? Animação com gotas d'água. A Gatorade produziu um comercial de uma silhueta humana formada por gotas d'água praticando esportes. Tudo isso sem animação gráfica. O anúncio publicitário foi feito com uma espécie de impressora 3D que cria essas formas. Segundo a empresa, foi um trabalho sincronizado, pois a animação foi feita em stop motion, técnica que produz movimento a partir de várias fotos. Imagine só, com algumas gotas de líquido é possível criar belíssimas imagens em movimento. É mais um benefício da tecnologia a serviço da arte. Aeroprancha.
Um tipo de prancha pode ser o novo método de se deslocar no mar entre praias e ilhas. Desenvolvedores de uma empresa criaram um modelo elétrico que usa tecnologia de hidrofólio. O equipamento não precisa do auxílio de ondas para se mover e pode ser usado tanto para quem é experiente no surf, quanto para quem é iniciante e quer aprender. O único problema é manter-se em cima da prancha. Se perder o equilíbrio, é bom saber nadar. Lei contra o ódio. Parlamentares na Alemanha aprovaram uma lei que permite que o Estado multe em até 50 milhões de euros redes sociais como Twitter e Facebook, caso conteúdos com discursos de ódio não sejam removidos. De acordo com a lei, as empresas têm que remover a difamação, discurso de ódio e incitação à violência em até 24 horas, ou então receberão uma multa. De acordo com governantes alemães, é preciso conter a disseminação do discurso que ataca minorias. Que iniciativa incrível! Vai diminuir a violência e, quem sabe, acabar com o bullying dentro das redes sociais. Se essa lei existisse no Brasil, metade da rede social iria acabar. O mais triste aqui é que alguns partidos políticos usam a rede para disseminar a discórdia e ódio entre as pessoas e ainda mais por meio de notícias falsas. No próximo bloco do Foco e Gestão, vamos conferir uma matéria sobre Love Marks, marcas que são fidelizadas pelos consumidores. E ainda, uma entrevista imperdível com o diretor de RH da Nestlé, Marco Custódio. É daqui a pouco. Não saia daí. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco e Gestão. Você é apaixonado por uma marca? Quando precisa comprar um celular, só compra aquele e não abre mão dessa escolha? Muitas empresas que trabalham no mesmo ramo disputam o coração do consumidor para ser a primeira opção na hora da compra. Nós vamos conferir como funciona esse encantamento e como essas companhias trabalham para manter essa paixão pela marca. Confira na nossa reportagem. Desejo, amor, carinho. Você já pensou por que sempre favorece a sua marca predileta na hora de escolher o que levar para casa? Roupas, alimentos, perfumes. Não há limites para a lista de produtos ou serviços mais cobiçados por fãs e entusiastas. Muito além do preço, todo mundo tem uma marca que mora no coração. Boticário, né? Mulher sempre gosta de uma maquiagem, um hidratante, uma coisa para a pele.
Boticário. Nestlé. Olímpicos. Forever 21. É a marca Nestlé, que é uma marca que nos dá confiabilidade e tradição. Adidas, eu uso muito Adidas, né, pela qualidade que tem, a resistência tanto de tênis quanto de chuteira. Eu jogo bola de final de semana e uso sempre essa marca Adidas, gosto muito da Adidas. E alguns, inclusive, confessam as loucuras que já cometeram em nome do amor pela marca. Então teve uma vez que eu estava prestando uma prova do vestibulinho e eu fui muito bem na prova. E aí eu comprei uma caixa de chocolate e comi ela inteira. Roubar o cartão dos pais para poder comprar um tênis. As marcas queridinhas do consumidor, também chamadas de Love Marks, estão investindo cada vez mais no laço afetivo entre clientes e seus produtos. E não é por acaso. O amor de alguns consumidores vai além de uma simples preferência. Com mais de 4.000 itens da boneca Hello Kitty, esta fã, que possui a maior coleção do gênero no Brasil, conta quando se apaixonou pelo personagem e por que deu início à sua coleção. Em 2003, estava eu passando na Zona Sul, aqui de São Paulo, entrei na loja Americanas e achei isso aqui. Essa Hello Kitty fofa, vestida de abelhinha, Honeybee. Era linda, peguei e comprei a primeira Hello Kitty, trouxe pra casa, achei fofo. E atrás da caixinha, aí eu vi que na verdade não era só uma bonequinha. Eram várias bonequinhas da Hello Kitty. Uma vestida de abelhinha como essa, a outra era um coelhinho, um koala, um panda. Então era uma coleção. Eu falei, vou colecionar porque é muito lindo. E comecei a comprar por conta da fofura mesmo. Comprei 1, 2, 3, 4... E aí eu percebi que estava difícil encontrar as demais. E aí eu comecei a conhecer o mundo do que era realmente Hello Kitty, o que era da Sanrio. Aí eu nunca mais parei. A analista de sistemas recebe pedidos para expor as peças mais raras do seu acervo e sonha um dia alcançar o título de maior colecionadora de Hello Kitty no Guinness Book, o livro dos recordes. Eu sempre gostei de personagem. E a Hello era um personagem que, além de ela trazer essa questão da fofura, que ela é muito linda, ela é fashion, tem várias coisas legais, ela traz um sentimento e um slogan que é que você nunca tem muitos amigos, sempre vão ter mais amigos sempre. Isso me cativou muito. E essa questão de ela ter sempre essa expressão que quando você tá triste, parece que ela tá triste também e te compreende. Quando você tá feliz, é como se ela estivesse feliz também. Então isso me cativou. Então para mim é essa a diferença da Hello Kitty para os demais personagens. Para a empresa que criou o personagem há mais de 40 anos, o carinho pela boneca é gratificante, mas está longe de ser uma mera coincidência. A Hello Kitty ela transmite sentimentos muito positivos, né? Ela transmite uma fofura, uma ternura muito grande que encanta muitas pessoas. O personagem ele pode fazer parte da vida da pessoa, ter um lado afetivo muito grande, trazer memórias muito boas. É muito importante a marca levar em consideração toda essa magia que o personagem pode trazer para cada pessoa e estar próximo desse consumidor. As marcas mexem profundamente com a emoção das pessoas e o sentimento pode ganhar proporções enormes. Na hora de escolher entre várias opções, quem é apaixonado pelos produtos de uma empresa muitas vezes deixa aspectos como preço e tradição de lado só para ter um item da marca que mais adora. Seja qual for o produto ou serviço, amor e respeito são os ingredientes principais de uma Love Mark. E, sem dúvidas, a base para um novo relacionamento entre marcas e seus clientes. Muito interessante o trabalho das marcas com esse encantamento dos clientes. A criação de vínculos emocionais é a forma com que as marcas tornam-se amadas por seus clientes e esses, por sua vez, fazem questão de expressar o amor por determinada empresa. Mas também é importante mencionar que é praticamente impossível agradar e satisfazer tudo o que os consumidores desejam. Mas a demonstração de preocupação com os anseios das pessoas que compram a sua marca é um bom primeiro passo para a construção do encantamento. Dessa forma, a relação é fortalecida e o cliente passa a ver uma empresa como parceira e não mais como mera fornecedora de um produto ou serviço.
E claro, também é fundamental basear essa relação em respeito, que por sua vez está diretamente ligado ao amor. Investir nos jovens, a maior companhia de alimentos e bebidas do mundo, quer garantir a continuidade da marca buscando profissionais apaixonados e prontos para transformar ideias diferenciadas em sucesso. E para isso, tem investido em ações que possam aproximar o universo corporativo da descontração dos jovens. Vamos conversar sobre isso e muito mais com o vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé, Marco Custódio, que está aqui na nossa companhia no Foco Gestão. Marco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante e fundamental para as empresas nesse contexto que a gente vive atualmente. Okay. Vocês são... A Nestlé é muito conhecida por algumas marcas que acabam sobrepondo o produto, vamos dizer assim, né? Como é o caso, por exemplo, do Leite Moça, né? A marca que se torna o nome do produto. A Nescau, Leite Ninho. Qual é a receita para conseguir com que uma marca se torne referência de produto? Acho que a receita, não existe uma receita, na verdade é só o foco naquilo que o consumidor espera de você, espera da empresa, aquilo que ele espera do produto e da marca. Tentar traduzir isso para a necessidade dele, daquilo que ele precisa e gerar essa identificação através da construção. E isso é um processo bem delicado, mas da construção da confiança na marca, né? Através de qualidade, através de inovação, através de realmente encontrar o gosto do consumidor, o que ele está buscando naquele momento. E isso é um processo que a Nestlé tem desde o começo até hoje em dia. Marco, a Nestlé ela é uma empresa quase centenária no Brasil. Vocês chegaram aqui em 1921. Como é que a empresa se atualiza em relação a processos que envolvem a gestão de pessoas? Imagino que vocês devem lidar com essa questão de cultura. Como é isso? É um desafio constante. Na verdade, a companhia precisa estar o tempo todo antenada com o que acontece dentro do mercado, da sociedade, não só do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista das pessoas que fazem parte dessa sociedade, que integram a companhia. Então, o desafio é constante e acho que o segredo é nunca estar satisfeito. 96 anos de Brasil, a gente tem uma experiência larga na gestão de pessoas, experiências corretas, experiências que a gente aprendeu, que não é por aí. Hoje a gente tem pelo menos 3 gerações convivendo e aí você tem os desafios, né, do relacionamento entre as gerações da companhia, que para mim são mais oportunidades do que desafio, porque uma geração aprende com a outra. Com certeza. Me diz uma coisa, Marcos, tomando como base hoje, vocês possuem 3 gerações atuando no mesmo ambiente, né? Vamos pensar assim. Quais são as estratégias da Nestlé para estimular um funcionário a construir carreira dentro da companhia? E a minha pergunta também é, se dentro dessas 3 gerações existem estratégias diferentes por parte da companhia? O propósito da companhia é contribuir para uma qualidade de vida e um futuro melhor. Isso tanto na sociedade como também dentro da companhia. Então, assim, estratégias por geração, não existe muito isso. O que a gente tem feito em alguns programas, por exemplo, muitas vezes a gente fala de mentoring, né? Pessoas mais seniors auxiliando pessoas mais jovens da companhia. Na Nestlé a gente implementou um mentoring ao contrário, um mentoring reverso, ou seja, pessoas mais jovens também mentorando pessoas baby boomers ou até de geração X sobre o que é a nova geração, o que eles gostam de fazer, como eles trabalham. Então a gente tem estimulado essa diversidade dentro da companhia. Recentemente a companhia apresentou um programa novo para estagiários. Qual é a diferença desse programa em relação aos demais apresentados no mercado? A própria geração, a nova geração, ela tem uma ansiedade de conhecer coisas novas num espaço mais curto de tempo. Então a gente fez um estágio que a gente chama de estágio Fast, ou seja, onde a gente tem momentos específicos que o próprio estagiário circula por uma função ou por uma área de negócio para que ele tenha uma visão mais integrada, né, daquele processo, ou daquela marca, ou daquela área em si. Então, hoje as pessoas não estão segmentadas, elas estão com uma visão mais integrada, elas têm essa expectativa de enxergar como a coisa funciona e entender os porquês. Então, o programa de estágio tem que acompanhar isso. Então, foi um pouco a linha que a gente tem trabalhado nesse programa. Quando vocês instituíram esse programa de estágio, foi com qual objetivo? O que vocês visavam alcançar? Os 2, 3 principais pontos? Assim? Na verdade, se você olha estratégias que a gente tem de talento,
Eu acho que o programa de estágio é uma excelente oportunidade para a gente identificar talentos potenciais para a companhia. Muitas vezes a gente começou a olhar um pouco isso, olhar um pouco os KPIs, ou seja, dos estagiários que a gente tem, quantos a gente efetiva. Então o número era bastante baixo, era em torno de 15, 20%. E então esse estágio foi também com esse intuito, ou seja, como podemos crescer esse número. Hoje a gente está por volta de 40% a 42% de efetivação. Você contrata... De 20 e pouco a 40 e pouco, dobrou, mais que dobrou? Mais que dobrou, e a meta é que isso realmente cresça nos próximos anos. Porque você investe na pessoa durante 1 ano, 2 anos, e no final o mais seria triste, depois de 2 anos, olha, a gente não tem oportunidade para você. Então isso frustra também o próprio estagiário, isso frustra também a própria companhia. Então o que a gente pode fazer para que realmente a gente identifique aqueles que são os potenciais e trabalhe as vagas de início da companhia para que a gente possa aproveitar esses estagiários, ou seja, que esse bolsão de talentos que a gente possa atualizar. Porque normalmente o que acontece? Você tem um programa de estágio, ao mesmo tempo você tem vagas de analistas, assistentes abertas no mercado. O trabalho... Você acaba tendo um desperdício de talento nesse processo e até de tempo, porque você acaba pagando mais caro para contratar do mercado, enquanto que provavelmente você tem o talento dentro da companhia e você não olha para isso. Marco, a conversa está ótima, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí. O Foco em Gestão volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o Marco Custódio, vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco em Gestão. Vamos continuar conversando com o vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé, Marco Custódio. No bloco anterior, falamos sobre questões importantes, como a construção das marcas da Nestlé, as oportunidades profissionais para os jovens nos programas de estágio e a visão da companhia para integrar esses profissionais a todas as áreas da empresa. Marco, como vocês promovem hoje a gestão e o treinamento dos talentos dentro da empresa? Na verdade, é um conjunto de ações, né, que a gente executa. Lógico, a companhia tem os seus programas de treinamento de acordo com o momento da carreira que você está. Você tem oportunidades de desenvolvimento, seja em missão, seja em uma eventual expatriação para níveis mais seniors. E a gente tem investido bastante, acho que o ponto focal nosso tem sido o próprio líder, porque ele é o habilitador disso. Lógico, cada um é responsável pela sua carreira e a gente também convida a cada colaborador que olhe esse processo de avaliação de desempenho e desenvolvimento como um processo super importante na sua carreira, ou seja, evitar ao máximo aquelas decisões sem critério. Então a gente tem trabalhado bastante programas de liderança aí, iniciativas, inovações nesse processo para auxiliar o gestor
para que ele possa guiar o colaborador dentro dessa jornada. Então, assim, a maior estratégia nossa, acho que um ponto fundamental, né, o calcanhar de Aquiles, a RH pode fazer um monte de coisa, mas se o líder não utilizar essa ferramenta de maneira adequada, a gente está tendo um desperdício. Porque às vezes eu costumo comentar que muitos líderes eles colocam a responsabilidade de desenvolvimento do colaborador na conta da área de recursos humanos. Né? Eu costumo dizer que a área de recursos humanos ela é a área capaz de proporcionar as formas e as possibilidades para que os gestores façam esse desenvolvimento. Mas é a responsabilidade, claro, que é de cada gestor direto. Então é interessante, mais do que você treinar o talento e capacitar o talento, é capacitar o gestor desse talento para que ele consiga desenvolvê-lo. Vocês trabalham com coaching? Como é que se dá esse processo dentro da companhia? Isso existe na Nestlé? Existe. Na verdade, como todas as outras companhias, a gente também investe na prática do coaching. É parte do programa de liderança que a gente tem e também existem até programas dentro da companhia de excelência que tem como base uma certa maturidade de coaching dos gestores, dos líderes, para você seguir adiante. Então, se você vai para um programa de Total Quality, né, nas fábricas mesmo, a gente precisa realmente criar equipes autônomas. Para você criar equipes autônomas, você precisa de um líder que faça isso. Não adianta você ter um líder centralizador, você precisa ter um líder que... E assim, o mais bacana, o mais legal disso tudo foi que essa demanda não veio do RH. Essa demanda veio do próprio negócio. A gente precisa montar ou ter um programa de melhoria da nossa performance. Para isso, a gente precisa que os colaboradores trabalhem dessa maneira. E para que eles trabalhem dessa maneira, eu preciso que o líder seja assim. Bacana. Aí está a oportunidade. Principalmente quando vem do negócio. Eu acho que mais do que o RH ditar normas, eu acho que a gente precisa estar um pouco antenado do que o negócio está precisando e buscar traduzir isso em estratégias de RH para que a gente possa suportar o negócio. Então isso é fundamental. Me diz uma coisa, como é que é esse processo de coaching? É só de que nível para cima que você, primeira liderança, segunda liderança, por onde é que começa esse processo de desenvolvimento? Não, você é expert no assunto também, né? Então tem que tomar cuidado com a minha resposta. Tô brincando, o coaching serve para todos os níveis. Eu acho que não importa o nível que você está dentro da companhia, a gente tem investido bastante, por exemplo, nas fábricas. Muitos dos supervisores das fábricas, das linhas de produção, normalmente é a primeira gestão dele. E na primeira gestão ele já tem uma linha com 100 pessoas. É um desafio grande. Primeiro nível de liderança, primeira gestão dele, recebe logo um time com 100. Pois é. Como é que ele vai trabalhar 100 pessoas? Lógico, você tem um trabalho um pouco mais padronizado, mas ao mesmo tempo você precisa de uma flexibilidade caso aconteça algum problema na linha, ou como é que você reage, como é que você aciona a área técnica para suportar um problema técnico. Então, como é que você faz isso? Então, a gente não discrimina, não tem a gente foca só na alta gerência, que normalmente você vê aí o foco principal. Não, são todos os níveis. Então, existe um programa para formação e desenvolvimento dessa primeira gerência na parte de coaching, assim como existem outros programas, porque dependendo do momento que você está na tua carreira, em termos de gerência, você passa a gerenciar o seu próprio trabalho, a gerenciar uma equipe, a gerenciar quem gerencia equipes. Coaching não tem mistério, ele vale para todos os níveis. Então, a gente acaba investindo na primeira gerência, mas temos programas para a segunda gerência e programas também para alta direção nesse tema de coaching. É uma das competências que a gente tem na companhia, a gente avalia também potencial e performance também com ferramentas de coaching. Quando você fala sobre competências, né, a Nestlé tem um modelo de competências para desenvolvimento dos seus líderes. Quais são as competências hoje mais desafiadoras para o desenvolvimento de um líder hoje? Eu acho que a gente tem ali um framework com 6 competências e elas procuram resumir um pouco o drama da liderança. O drama é uma boa colocação. É o drama, né? Assim, o dilema da liderança. Acho que o principal ponto do líder, eu acredito, é que como é que ele consegue mobilizar a equipe dele
para atingir os resultados que ele precisa atingir. Seria uma capacidade de persuasão, de influência, é isso? De influência, de persuasão, de vender um propósito. Então, não simplesmente fazer um número pelo fazer um número, mas assim, o que nós estamos construindo? É inspirar a equipe dele, para que a equipe dele realmente esteja engajada naquele trabalho daquele ano, naquele projeto, naquele desafio que eles têm naquele momento. Acho que essa capacidade do líder é fundamental para nós e no contexto que nós estamos. É um contexto que a gente precisa cada vez mais dessa competência de inspirar para você poder realmente crescer, inovar, enfrentar os desafios, alcançar maior produtividade e assim por diante. Qual a expectativa da empresa para 2017? A recessão atingiu a Nestlé? Olha, eu acredito que a gente está num ambiente, a empresa de alimentos, nutrição, a gente vê os próprios indicadores aí do ano, a retração do consumo. Obviamente isso também afeta todas as empresas, assim como a Nestlé, mas 2017 para a gente tem sido um ano, eu vou dizer que é um ano de oportunidades. A gente toma esse momento mais como um momento de oportunidades, ou seja, o que a gente pode fazer melhor, onde a gente pode ajustar, o que a gente está vendo na sociedade que a gente pode melhorar. Então é um ano para a gente de, obviamente, produtividade a gente sempre está buscando, é um ano de decisões importantes nesse sentido e, através da inovação, buscar crescer. Marco, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Obrigado, foi um prazer para mim também. Obrigado. Nós adoramos saber um pouco mais sobre o trabalho da Nestlé aqui no Brasil. Você tem noção de quanto tempo leva para produzir um filme desses que nós assistimos no cinema? Quantos profissionais são envolvidos? Quantas horas de gravação? Tudo o que é necessário, além de todo o equipamento como câmeras, apetrechos especiais, gruas, iluminação, som e outros tantos aparatos, é preciso ainda uma logística enorme para fechar ruas e avenidas quando necessário, e muito mais. Poucas pessoas têm a real noção do trabalho e movimentação de profissionais que envolvem a produção de um filme. O Foco em Gestão dessa semana foi visitar um set de cinema e pela primeira vez na TV você vai poder ver em loco como funciona todas as etapas para fazer um filme de um diretor premiado e talentoso. Tenho certeza que você vai se impressionar. Veja agora na nossa reportagem especial. Vamos lá, rodando. Ação. A fala do diretor anuncia: é hora de silenciar o estúdio e deixar a emoção rolar solta para que os personagens ganhem vida e as cenas saiam do papel. Do conforto da poltrona ou do sofá da sala, você só vê uma pequena parte de tudo aquilo que o cinema movimenta. Antes de chegar ao momento das luzes, câmeras e ação, um verdadeiro batalhão de profissionais se desdobra para fazer o filme acontecer. Tudo começa muitos meses e até anos antes, com a escolha do roteiro. Na sequência, tem início o trabalho de pré-produção, onde são definidos detalhes como espaços onde o filme será gravado, elenco e cronograma de diárias. O processo envolve diversas áreas da equipe, incluindo o próprio diretor do longa. Mas é o time de produção que fica responsável por coordenar tudo. A produção, geralmente, ela entra junto, assim, uma semana antes de começar a pré-produção, que é quando a equipe inteira começa a preparar o filme, lê o roteiro e vê quanto mais ou menos vai custar o filme na parte de produção mesmo, de locação, base de locação, transporte, comida, todas as coisas básicas para o filme acontecer. Porque o nosso trabalho é sempre no back, tá? A gente está sempre correndo atrás das coisas, deixa tudo pronto para a câmera entrar e filmar. Nessa fase, a direção de arte também passa a fazer parte da construção do filme. Ao contrário do que muita gente pensa, o papel desses profissionais não está ligado apenas à estética dos elementos na tela na hora da gravação. Cada objeto no cenário está ali com um motivo específico. Essa sala, por exemplo, parece muito com uma sala comum, mas foi criada especialmente para a gravação de um filme. E cada um desses objetos está aqui por uma razão. Ele quer transportar a audiência para o universo da história. Normalmente a gente recebe o roteiro antes de começar o filme propriamente dito, a pré-produção que a gente chama, e passa-se por um processo de pesquisa, conversa com o diretor, ou com o roteirista, ou com os dois, dependendo da situação, para entender o que quer transmitir com aquela história, qual é a época que se passa,
que são aqueles personagens, que ambiente que eles vivem. A gente sai fazendo uma coleção grande de referências de outros filmes, de quadros, de várias coisas. E aí para criar um conceito para um filme, dependendo de qual filme seja. Esse que a gente está fazendo agora, por exemplo, é um filme contemporâneo, que se passa em São Paulo. Então a gente já vem com essas referências mais urbanas, a gente está filmando nos dias de hoje. Em média, todo esse trabalho leva de 12 a 16 semanas. Metade do tempo está focada na pesquisa e na pré-produção em si, o que engloba a aquisição dos móveis, montagem dos espaços e adequação dos figurinos. A outra metade é para a gravação do filme, período que requer ainda mais atenção e cuidado da equipe de arte. A verdade é que quando a gente liga a câmera é que as coisas acontecem. Então, se ligou a câmera, enquadrou, você tem que ajustar o ambiente, você tem que definir qual a cor que está faltando ali naquele espaço, qual é o melhor lugar para aquilo ali acontecer. Quando a gente coloca os atores com o figurino no lugar, com a câmera ligada, é que a gente vai, de fato, desenhar o quadro. Não existe uma quantidade exata de cenas a serem gravadas por dia. Tudo vai depender do roteiro, da dificuldade de cada take e até de fatores externos, como chuvas e ventos. Cabe à produção estar sempre um passo à frente, monitorando e garantindo o cumprimento à risca do cronograma. Um desafio levado bastante a sério. A diária de uma filmagem é cara, então a gente não pode perder tempo. É sempre, eu até brinco que é meio militar. 6 da manhã, café da manhã, 6h15, quando dá 6h15, que são 15 minutos de café, já começa no rádio, cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano? Aí você vê que ele tá terminando de comer o pão, aí alguém grita, acabou o café, gente, vamos trabalhar. É bem militar. Aí trabalha, aí dá 6 horas de trabalho, depois de 6 horas tem que dar o almoço. 1 hora de almoço, deu 1 hora certinho de almoço, já começa a chamar, cadê o camarim? O camarim não começou, o camarim tá atrasado, 5 minutos o camarim atrasado. Pra tentar cumprir a diária, é sempre, todos os dias é assim. Quem administra todos esses pontos e é o responsável por liderar o time, buscando a harmonia de todos, é o diretor. É ele o responsável por motivar cada pessoa da equipe técnica, produção e atores, influenciando o clima das filmagens. São infinitas etapas, né, e cada uma com sua complexidade, que se interagem entre todas elas, que fazem da pré-produção o momento que eu considero mais importante do filme. É onde você prepara para ganhar o jogo, é onde você escala o time certo, é onde você tem as pessoas corretas, é onde você tem o elenco certo, para chegar no set e apenas executar tudo que foi planejado e ensaiado à exaustão, para que tudo aconteça de uma forma esperada. Porque o set, ele tem a relação muito intensa tempo-dinheiro. Então, quando você chega no set, o processo criativo ele não acontece no set. O set é apenas para executar o que foi planejado. No caso de Halder, o desafio de coordenar a todos com calma e tranquilidade tem um ponto facilitador. O premiado diretor é também formado em administração de empresas, o que garante uma visão mais ampla de toda a engrenagem necessária para rodar o longa. Minha formação, eu posso dizer que ela foi crucial, porque ela me dá um olhar muito amplo, um olhar holístico do universo inteiro que envolve fazer um filme. Mas tem uma questão também que é muito importante, acima de tudo, é entender que cinema, ele tem sua complexidade, essa complexidade passa por todos os setores, é muito interligado. Cinema, nada é mais coletivo do que fazer cinema. Então é muito importante que o diretor tenha a consciência, e não só a consciência, o conhecimento de cada função, para saber cobrar o que é possível e não cobrar coisas absurdas, né? E isso eu tenho, porque eu já trabalhei em muitas funções fazendo cinema. A liderança de Halder, hoje muito elogiada por todos dentro do set, nem sempre foi assim. No início da carreira, o diretor gostava de centralizar as coisas. Ao perceber que isso impactava no bom andamento das filmagens, resolveu mudar de postura. E hoje já completa 5 filmes, sem nenhum atraso no cronograma, 1 centavo a mais no orçamento, mas muito, muito sucesso de público. Pensa que acabou? Não, tem mais. O Foco em Gestão vai fazer um rápido intervalo e no 4º e último bloco vamos continuar mostrando os bastidores de um set de um filme que promete ser o hit do próximo verão. Vamos conversar com os atores que vão estrear essa produção em breve. Quer saber mais detalhes? Fique aí, nós voltamos já já.
A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco e Gestão. Vamos continuar falando sobre a gestão de um set de filmagem, ou seja, de como é a produção de um filme e de todos os detalhes que envolvem um longa-metragem. Já mostramos no bloco anterior um pedaço dessa reportagem especial. Você vai conhecer ainda mais sobre este trabalho. Vamos ver agora? Flashes, tapete vermelho e muito glamour. A vida de atores e diretores de cinema parece bastante luxuosa para quem vê de fora. Só que na prática não é bem assim. A preparação dos atores para entrar no personagem leva cerca de um mês. Nesse período, eles têm a liberdade de, junto com a direção, criar e sugerir algumas características específicas para o papel. Primeiro começa todos os testes, né? Você tem prova de maquiagem, você tem prova de figurino, você tem os ensaios com os atores, né? A leitura e depois uma carpintaria do personagem mesmo, para descobrir o pensamento desse cara, desse personagem, como que ele vai agir, como que ele vai reagir. O Marcelo que eu estou fazendo é um gago que acabei descobrindo e construindo no decorrer dos ensaios. E como é um filme de comédia, assim, acho que veio, calhar muito bem. Depois de muito ensaio, é hora de entrar no set e ensaiar de novo. É isso mesmo. Antes de apertar o REC na câmera e o diretor gritar ação, os atores repassam a cena dentro do ambiente que ela será gravada. Quando a gente vem para o set, é para pôr em prática aquilo que foi combinado. Obviamente que o ensaio do set também traz alguns elementos novos, né? O improviso, muitas vezes, ele tem ali uma sua dose de contribuição nos ensaios, enquanto a gente está fazendo a marcação com o ambiente, o ator se inteirando com a locação e tudo. Mas esse ensaio ele tem um limite, esse improviso ele tem um limite para acabar, que é quando você põe a claquete, é tudo muito marcado, o foco é marcado, é milimétrico, então não tem mais como você improvisar. A questão da marcação é fundamental para que a cena saia como planejado. No chão de cada um dos espaços, pequenas fitas apontam o lugar exato que os atores devem ficar. As distâncias são medidas com fita métrica e qualquer milímetro a mais ou a menos pode colocar tudo a perder. Para dar conta de tantos detalhes, cada take tem cerca de 20 pessoas coladas com a câmera. Isso significa um grande time só dentro do espaço da gravação em si. Ao lado, a outra parte da equipe fica atenta a tudo o que acontece e pronta para entrar em ação quando precisar. Um filme começa a nascer muito antes de chegar ao set. Mas é aqui que a mágica acontece. Mais de 100 pessoas entre elenco, produção e direção se dividem e se dedicam para dar vida à história. O trabalho é árduo. Nesse filme, por exemplo, foram 6 semanas com gravações diárias de 12 horas. Tudo para garantir que fique perfeito quando chegar ao cinema para o público. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, pai, é coisa de louco, porque a gente, assim, 12 horas para gravar 3 minutos. É muita loucura, a gente chega cedo, porque tem que estar cedo, né? De 6 da manhã às 18 horas, que é às 6 da tarde. Então é 12 horas todo dia
para gravar uma cenazinha de 3 minutos. É muita loucura. Mas depois o resultado fica bom, né? Finalizado cada take, é hora de assistir para ver se a cena valeu ou se será preciso repetir. A gente tem que repetir infinitas vezes sempre. Então, é uma coisa que ator já tem que estar acostumado, já tem que saber que ele vai repetir quantas vezes precisar. Tem vezes que a gente repete 50 vezes a mesma cena, porque se tem muitos atores na cena, a gente tem que fazer cada um fechado, né? É bem diferente de televisão, cinema. Se tem muito mais cuidado, a tela é muito maior onde a gente assiste, então a gente tem que se dedicar muito e ser muito perfeccionista em todas as áreas. Agora, vamos mudar um pouco o cenário. Se dentro de um set fechado há todo esse trabalho, você já imaginou quando a gravação é realizada no meio da rua? E se ela for feita no centro de São Paulo, em pleno sábado? Quando tem algo muito especial para acontecer, como foi, por exemplo, o dia que nós fechamos por 3 horas um quarteirão da 25 de março. É algo que eu acho que nenhum filme fez até então. É um tanto quanto ousado pensar uma cena complexa assim, para fazer uma cena de ação e tudo. É uma cena que demorou muito de planejamentos na pré-produção, nós tivemos muitas reuniões, inclusive na véspera tivemos reuniões com toda a parte de produção, com toda a equipe, e para saber se estava tudo de pé, para bater o checklist. Enfim, algumas cenas demandam reuniões extras e alguns encontros, dependendo do que é o dia seguinte. Com tantos desafios, o principal para garantir que tudo ande nos trilhos e saia como planejado é contar com uma liderança forte e com uma equipe afinada, coisa que o filme Os Parsas tem de sobra. O Halder é um cara que ele tem o filme todo na cabeça dele, e isso é muito bom porque quando ele chega no set, ele sabe tudo que ele quer. Ele faz um dever de casa que eu acho que é muito importante, e muitos diretores que são mais lúdicos acham que vão chegar no set e se inspirar na hora. Isso é perigosíssimo. Pode sim acontecer coisas diferentes que você acrescente na cena, mas é muito importante você estar com o filme todo na cabeça. Senão você chega no set, o diretor fica olhando e todo mundo quer dar opinião, né? Aí o filme todo mundo vira diretor. Então eu acho que assim, eles têm uma sintonia muito boa, essa equipe especificamente, e todo mundo muito bom na sua área. Com tempo contado e muita pressão, a engrenagem de uma gravação cinematográfica funciona exatamente como seu dia a dia no escritório. É preciso ter atenção, foco, organização e, principalmente, muito trabalho em equipe. Depois de acompanhar todo esse caminho, você vai passar a ver o cinema com outros olhos. Cortou? Beleza. Valeu, take, galera. Não é de hoje que a indústria do cinema é muito poderosa. Só no Brasil, em 2016, foram lançados 143 longa-metragens, um recorde. Isso sem contar com os curta-metragens, que também tem uma parcela importantíssima nesse mercado. E não pense que a produção brasileira é pequena, não. Em Hollywood, são feitos de 200 a 300 filmes por ano. Mas hoje quem mais produz no mundo é a Índia. Lá são cerca de 700 produções anuais, no famoso Bollywood. O fato é que o cinema é uma arte que encanta, magnetiza e transforma. Enquanto para alguns o cinema é trabalho, e trabalho duro, como vimos na nossa reportagem, para aqueles que assistem muitas vezes é um agente transformador, um criador de sonhos e sentimentos que levamos para o resto de nossas vidas. Quem não se lembra de um bom drama, um filme de ação, um suspense ou um romance? Quem não se lembra daquele Beijo de Casablanca? Ou de filmes que ficaram imortalizados como Gandhi, com seus mais de 90 mil figurantes? Ou dos brasileiros como Cidade de Deus, que colocou o Brasil no topo das produções mundiais de cinema? Quem não se lembra do Capitão Nascimento, de Tropa de Elite? Tem gente que diz que é apenas arte, a sétima arte. E sabe de onde vem esse termo? No começo do século XX, o intelectual italiano, por meio de um manifesto, quis distanciar a ideia de que o cinema era apenas um espetáculo voltado para as massas. Para ele, o cinema deveria estar integrado às belas artes como a música, a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia e a dança. O cinema então passou a ser uma arte total, que juntava todas as outras em uma só.
Nosso tema de hoje no Que, Quando e Como é resiliência. Primeiro, você sabe o que é isso? Quando você passa por uma situação difícil de ser resolvida, o que você faz? Enfrenta ou foge? Uma pessoa resiliente fica de frente com o problema e ainda consegue se beneficiar com o cenário. Ou seja, ela aprende e cresce com a situação. Ser resiliente é se ajustar às situações, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Traduzindo de forma mais rápida, são pessoas que se adaptam rápido a mudanças, resistem à pressão e, principalmente, superam os obstáculos. Vou dar um exemplo rápido. Qualquer pessoa pode cair, até mesmo alguém resiliente. A diferença é que este último vai cair, mas vai levantar e aprender com isso. Aquele buraco que o derrubou dificilmente vai derrubá-lo novamente. Ele vai ter superado e resistido à queda. E sem dúvidas, vai dar a volta por cima. Um erro bastante comum é confundir uma pessoa resiliente com uma resistente. Veja bem, se você sofreu um trauma, foi demitido e conseguiu segurar as pontas, isso não faz de você uma pessoa resiliente. Mas caso tenha aprendido e se adaptado àquela mudança, buscou soluções alternativas e se beneficiou com isso, isso faz de você resiliente. Mas quando é o momento certo para ser resiliente? A verdade é que não existe um momento certo. Isso está dentro de cada um. A situação simplesmente vai acontecer e você precisa sair por cima. Exatamente como diz o ditado. Não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas podemos ajustar as velas para chegar ao nosso destino. Um profissional resiliente se ajusta e se adapta até chegar ao seu objetivo. A resiliência é uma ótima capacidade para um líder, que vai ser capaz de enfrentar as crises e adversidades com serenidade, pois o profissional aprende continuamente com as suas experiências e sabe se defender. E por último, mas não menos importante, como eu posso me tornar uma pessoa resiliente? Antes de qualquer coisa, o profissional precisa entender que isso não vai acontecer da noite para o dia. É preciso muito trabalho para chegar ao plano desejado. Esquive-se de algumas situações e comece a se adaptar com elas. Por exemplo, se você tem dificuldade de falar em público, não vá palestrar para um auditório cheio. Comece com públicos menores, até que você consiga encarar um número maior de pessoas. Outra dica é administrar as situações desconfortáveis e ser otimista. Tenha resistência quando acontecer cenários caóticos, como pressões de um líder ou até mesmo ofensas ao seu trabalho. Saiba lidar com isso e saia por cima. E principalmente, tenha controle emocional. Permita-se agir com mais calma. Não perca o foco e não se irrite com qualquer coisa. Uma pessoa que tem autocontrole enfrenta muito melhor as situações difíceis. O Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 17 e 20 de agosto em Recife. E mais, a cidade de Salvador recebe nos dias 15 e 16 de agosto o Professional Leader Coach Certification. Não perca! Estamos chegando ao fim de mais um Foco em Gestão. E você já sabe, lembre-se de deixar seus comentários e sugestões e dar o seu like lá no nosso Facebook e no Instagram, que estão aqui na nossa tela. Um ótimo fim de semana a todos e um feliz Dia dos Pais. Sábado que vem tem mais, das 9 às 10 da manhã, aqui no Foco em Gestão, na Record News. Até lá!